Vamos sentar nesse momento, obrigado. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 3. Glória a Deus. Vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15. Amém. Todas as pessoas que estão aqui nessa noite, pela primeira, segunda, ou terceira, ou quarta vez, são bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Se você quer receber uma casa de paz na sua casa, o que é uma casa de paz? É um lugar onde você vai, durante 7 semanas, ser visitado por uma pessoa da igreja, por um irmão, vai compartilhar uma palavra, vai orar pela sua casa, para que o Senhor Deus abençoe o seu lar, sua família, durante 7 semanas. Se você quer uma casa de paz, amém, depois você fale comigo, com a pastora Cleia, e a gente vai mandar alguém, uma dupla, para ministrar na sua casa. Normalmente, se for uma família, pode ir qualquer dupla. Se for um lugar que só tem mulheres, vai mulheres. Se tiver só homens, vai homens. Amém? Adolescentes só poderão fazer se tiver gente adulta da igreja presente. Ok? E assim nós vamos, durante 7 semanas, abençoar muitas casas, levando a paz de Jesus. Vamos ler então Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3:13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Amém. Vamos repetir. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Amém? Marcos 3, 13 a 15. Glória a Deus. Amém. Arthur, pega um pouquinho de água lá para mim, Arthur, por favor. Amém. Coloque a mão no seu coração. Diga-se comigo, Espírito Santo, que guia os homens à verdade. Espírito Santo, Consolador, Intercessor, nessa noite, entra no meu coração com a revelação, com o entendimento da sua palavra na minha mente. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar sobre esse tema. Será que pregar, curar, expulsar demônios é para você? Será que isso é para mim? Será que curar, pregar, expulsar demônios é para a comunidade cristã? Ou será que é só a Igreja Universal, a Igreja de Deus e Amor? Igreja Mundial do Poder de Deus, que expulsa demônios, que prega ou que cura os enfermos? Será que isso é algo apenas para algumas pessoas dotadas de um poder especial? Será que quando porventura se manifestar
demônio, eu me encontrar com uma pessoa enferma, será que eu preciso convidar o pastor da igreja? Eu preciso convidar alguém especial? Ou será que eu, como cristão, posso exercer a autoridade do nome de Jesus e orar pela pessoa necessitada? Nesse texto de Marcos, capítulo 3, Jesus nomeou 12 para estarem com ele. Creio que a maioria aqui é bem craque no entendimento do número 12, né? Todo mundo aqui sabe muito bem essa questão aí. E ele chamou 12 para estar com ele. E quando esses 12 estavam com Jesus, o que foi que eles viram nele, em Jesus? Eles viram 3 coisas basicamente. Jesus pregava, Jesus curava os doentes, Jesus expulsava os demônios. É claro que ele fazia outras coisas, mas em termos de ministério, em termos de relacionamento com as pessoas de fora do seu círculo, ele fazia essas 3 coisas especialmente. Jesus pregava, Jesus curava os doentes, Jesus expulsava os demônios. Se você ler o Novo Testamento, você vai encontrar isso se repetindo várias vezes. Então Jesus chama os 12 para estar com ele, e ele depois os manda. Manda fazer o quê? Versículo 14 e 15 de Marcos 3. E os mandasse a pregar para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Jesus chama os discípulos veem ele pregando, curando e expulsando os demônios. E depois de um tempo que eles estão com Jesus, Jesus chama-os e os envia para fazer o quê? 3 coisas básicas. Pregarem, eles pregaram, eles curaram os enfermos, eles expulsaram os demônios. Eles fizeram isso. Jesus os mandou que assim fizesse, e eles foram e fizeram exatamente isso. E eles obedeceram. Eu já disse que eles fizeram, então com certeza eles obedeceram. Em Marcos capítulo 6, versículos 7, 12 e 13, chamou assim os 12 e começou a enviá-los 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E saindo eles pregavam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Jesus chamou, Jesus os enviou e eles fizeram a obra, obedeceram o que Jesus mandou, e eles viram as coisas acontecerem através da vida deles. Você pode dizer amém? E o que é que Jesus nos manda fazer em nossos dias hoje? 3 coisas básicas Jesus nos manda fazer. Jesus nos manda da mesma forma como mandou os seus discípulos 12. Ele nos manda pregar, ele nos manda curar os doentes e ele nos manda expulsar os demônios. Talvez alguém pode dizer assim: pastor, não, isso era só para os discípulos de Jesus. Alguém pode dizer assim: não, isso aconteceu na época de Jesus. Existem algumas correntes evangélicas, protestantes, que ensinam que os milagres, que a manifestação do poder de Deus, que a operação de Deus só aconteceu na época de Jesus. O batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, o experimentar a presença de Deus de uma maneira maravilhosa, poderosa. Não, isso só aconteceu na época de Jesus. Então alguns imaginam e alguns podem pensar: não, isso só aconteceu porque Jesus estava lá com eles. E talvez, se a pergunta é essa, expulsar demônio, curar enfermos, pregar a palavra,
É para mim hoje? É para mim? Será que isso diz respeito a mim? Ou diz respeito só ao passado? Isso diz respeito a mim? Ou será que isso diz respeito somente a alguns especiais, como os 12 que Jesus chamou, para apenas algumas pessoas realizarem isso? No mesmo final do livro de Marcos, Jesus ele perpetualiza essas ordens às gerações futuras dos seus discípulos. Então, se isso é verdade, isso inclui eu e você. Inclui eu e você. Ele disse em Marcos 15, no 16:15, ide, pregai. E nos versículos 17, 18, ele complementa, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Então veja, esses sinais de curar, expulsar demônio, de pregar, junto com os sinais, vão seguir aos que crerem. Não é uma casta especial de pessoas, de escolhidos, de gente que vive reclusa da sociedade e tem algo, um chamado, uma luz especial, mas está dizendo que é para os que crerem. Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Diga glória a Deus. A condição básica para que uma pessoa possa pregar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios é apenas crer. Não é a pessoa fazer uma faculdade teológica, não é a pessoa ser muito culta, não é a pessoa ser alguém muito educada. Tudo isso são coisas boas para qualquer um, mas a condição para pregar, curar e expulsar os demônios, a condição que Jesus colocou aqui é crer. E o que seria esse crer? A que se refere esse crer que Jesus está dizendo aqui em Marcos capítulo 16? Eu me lembro que na minha adolescência e juventude, boa parte dela, eu participei de uma igreja que, quando eu ia começar a igreja numa cidade, convocava o povo para conhecer o homem da capa preta. E aquele chamado missionário vestia uma capa preta para impressionar os que viam, os que ouviam, numa cidade muito religiosa, e ali as pessoas se aglomeravam para ouvir o homem da capa preta. O homem da capa preta orava, expulsava os demônios, fazia um movimento. Será que é só o homem da capa preta que pode fazer essa obra de pregar, de curar, de expulsar os demônios? Será que é só o pastor fulano de tal, famoso, que se apresenta nos grandes eventos da cidade, que se apresenta nos maiores templos, que se está na televisão? Será que esse pastor é que pode fazer essa obra? Será que para que aconteça a cura, aconteça a expulsão de demônios, será que é preciso trazer um óleo de Israel para que colocar na vida da pessoa? Será que é preciso
colocar um caminho de sal para as pessoas pisarem sobre o sal, para manifestar os demônios, para serem expulsas? Será que é somente esses que fazem essas coisas? Ou quem sabe faz uma fogueira que é chamada de Santa de Israel, ou um pastor ungidão? Será que é somente essas pessoas que podem fazer essa obra de curar, expulsar demônios e pregar o evangelho? A resposta, queridos, sobre crer é bem simples e curta. É acreditar no evangelho de Jesus Cristo. Esses sinais seguirão os que crerem. Creem em quê? No evangelho de Jesus Cristo. Todo aquele que creu de fato no evangelho de Jesus Cristo, ele é comissionado por esse próprio Senhor do evangelho para expulsar demônios, para curar enfermos e para pregar a sua palavra. Diga amém. E o que isso quer dizer? Você acredita, quer dizer que você acredita, você põe a sua total confiança para fazer essas coisas num homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Pela pregação de sua palavra e no efeito que isso fez, faz e fará em sua vida e também na vida de outras pessoas. Esse homem chamado Jesus, você acredita nele como Filho de Deus eterno. Você sabe que outras pessoas precisam saber disso também, e você então vai falar para elas. É saber que ele veio à terra e se transformou numa semente humana, e que foi plantado no útero de uma mulher virgem, e dela veio a nascer nesse mundo. Por isso ele é gente humana, porque nasceu de uma virgem, de um ser humano, na terra, nesse mundo. Mas ele também é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e na terra. Porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada foi feito se não tivesse sido feito por ele. Diga glória a Deus. Então, ao mesmo tempo que ele é homem, Jesus de Nazaré, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele se manifestou. Então, ele é a mensagem, ele é a palavra viva. E uma vez que nós cremos nele, nós temos a autoridade dele para fazer o que ele mandou, sem dúvida alguma. Isso não tem a ver com o meu título, com a minha fama, com a minha posição social, com o meu cargo na igreja, com a minha condição na sociedade. Isso tem a ver porque eu creio nele. Porque você crê nele. Você pode dizer amém? Por que nós cremos que ele é Deus? Que Jesus é Deus? Só pela história do seu nascimento? Não, mais que isso. Acabei de falar do nascimento, como é que ele veio. Mas ele é Deus, porque ele venceu o pior inimigo do homem, ou o último inimigo a ser vencido, a morte. Ele deu sua vida na morte, mas trouxe de volta na ressurreição. Ele entregou a sua vida na morte, mas ele trouxe de volta na sua ressurreição. E é na ressurreição de Jesus que nós o recebemos como Deus Todo-Poderoso, porque ele demonstrou que ele está acima da vida e da morte, ele está acima dos homens e dos demônios, dos principados e das potestades, acima de tudo, acima de todos, se encontra sentado no trono de glória, Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dizer amém? E quando ele ressuscitou, Mateus 28:18, ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só, depois da ressurreição ele declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele ressuscitou dos mortos e assentou sobre o trono de glória em seguida. Com isso que Jesus Cristo fez, ele julgou todos os demônios e Satanás. Ele recebeu autoridade
de julgar os demônios, os principados, ele já julgou. A sentença já está declarada. Falta só o cumprimento da pena, que acontecerá no final dos séculos. E ele também julgará toda a humanidade, todos os homens e mulheres. Todos virão e se colocarão ante Cristo, diante do seu tribunal, para receber o seu julgamento. Todo o poder, toda a autoridade pertence a Jesus. Ele é o Senhor dos senhores e Ele é o Rei dos reis. Ele é, o que era e o que é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é o verbo da vida. Ele é Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Acima de potestade, acima de tronos está o nome de Jesus. Então, queridos, escute bem. Crer no Evangelho de Jesus implica necessariamente em, primeiro, quando eu creio, eu recebo e anuncio a salvação a todos os pecadores. Quando eu creio, necessariamente, eu vou precisar anunciar a salvação que há em Cristo a todos os pecadores. Eu, pecador, recebi a salvação. Se eu encontro a salvação, a boa notícia para mim, então eu vou repartir essa salvação para os outros pecadores, para que também recebam a graça e a misericórdia de Deus para as suas vidas. Recebam o favor de Deus para os seus corações. Você pode dizer glória a Deus? Através da fé que Cristo morreu pelo seu pecado, você recebe o perdão gratuito de Deus. Se nós recebemos gratuitamente o perdão de Deus, nós então devemos falar isso para outras pessoas. Por isso devemos ir e pregar a sua palavra. Você pode dizer amém? A outra implicação, quando eu creio, eu expulso demônios. O pecado de Adão, o primeiro homem, deu legalidade para que os demônios escravizassem o homem. Na tentação, o diabo mostra os reinos para Cristo e diz assim: se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos, porque a mim foi dado. Quem foi que deu o poder para o diabo, para reinar na terra? O homem. Deus entregou o homem, e o homem, quando pecou, entregou ao diabo. Então ele disse: me foi entregue, se você se prostrar e me adorar, eu te dou esse reino. Então, Satanás, ele escravizou o homem através do pecado. O homem ficou sujeito ao poder de Satanás, escravo. A justiça de Jesus, homem, filho de Deus, feito carne, o último Adão, e sua vitória na morte e ressurreição, tira a legalidade dos demônios sobre os homens e a sujeita à humanidade em Cristo. Se Adão trouxe a legalidade para que o diabo e os demônios reinassem, escravizassem o homem, Jesus Cristo, o homem, na obediência, na morte e ressurreição, trouxe legalidade para que o homem superasse os demônios, o diabo, prevalecesse sobre ele nessa autoridade do nome e do poder de Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer amém sem eu dizer, você pode dizer amém. Você pode dizer glória a Deus sem eu dizer glória a Deus. Porque eu estou aqui falando verdades tão maravilhosas, então você pode se alegrar no Espírito. Vamos dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Bem forte esse aplauso. Glória a Deus. Então, querido, se essa é uma realidade do Evangelho em Cristo, quem crê no Evangelho pode expulsar os demônios em nome de Jesus. Isso pode ser feito diretamente quando nos deparamos com uma pessoa endemoniada. Não estou falando com uma pessoa louca do juízo, estou falando com uma pessoa realmente endemoniada. Isso pode ser feito indiretamente quando pregamos e as pessoas se rendem a Jesus. Porque os demônios querem impedir que as pessoas creiam. E quando as pessoas creem, os demônios foram vencidos. Então prevalecemos com a pregação da palavra. Quando oramos por alguém, intercedemos por alguém, nós também vencemos os demônios. Quando aquela pessoa
recebe a libertação. Então, diretamente ou indiretamente, nós vencemos os demônios em nome de Jesus. Irmãos, isso é uma coisa tão real que o apóstolo Paulo diz que nós temos uma batalha espiritual. Todo cristão está numa batalha espiritual. E não é uma questão da gente escolher. Nós já estamos na batalha. Efésios 6 fala dessa batalha. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Satanás vai fazer tudo para destruir, para roubar, para matar. Quando nós vamos até alguém, falamos de Jesus, intercedemos por ela e oramos por ela, nós estamos ali trazendo o reino de Deus e dizendo a Satanás e os demônios que eles já foram vencidos na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para tornar isso uma realidade nesse mundo, nós como igreja precisamos pregar e levar a palavra. Você pode dizer amém, querido? Quando eu creio em Jesus, eu curo os enfermos. Porque, irmão, só existe doença porque houve a queda do homem no pecado. Antes da queda de Adão e Eva, não havia enfermidade, não havia cansaço, não havia fraqueza no corpo. Isso só aconteceu porque o homem pecou. Porque o homem desobedeceu a Deus. E uma vez que Cristo, Jesus salva o homem, isso inclui curar o homem das suas enfermidades. Nós curamos os doentes pela fé quando oramos. Mas também nós curamos os doentes também pela fé, quando nós somos motivados a tratar e a levar a pessoa ao médico. Nós também estamos exercendo o poder de cura que Deus nos deu através do amor. Você pode dizer amém, querido? Deus, Ele cura através da oração, mas Deus cura através da medicina. E tudo isso são atos de Deus na sua misericórdia e graça. Então eu quero dizer para você nessa noite que quando nós estamos indo às casas, nessas próximas semanas, casa de paz, são oportunidade para nós que cremos, sermos enviados e praticarmos essas realidades espirituais na vida das pessoas. Você pode dizer amém? Irmãos, eu quero contar duas experiências. Uma experiência agora e uma daqui a pouco. Há muitos anos atrás, foi começada uma igreja lá em Davinópolis. Uma igreja da minha igreja que eu pertencia na época. E aí um irmão missionário começou a pregar lá, juntou as pessoas, mas depois de algum tempo ele foi embora. Não tinha condições de sustentar a família dele. Era muito pobre, Davinópolis, Vila Davi. Ainda é, né? Mas alguns anos atrás era mais pobre ainda. E aí o pastor me pediu para ficar pregando lá. E eu fui pregar lá. Pegava um ônibus, ia para lá, voltava de noite. Enfim. Fiz isso por 10 meses. Chegou um momento que nós resolvemos fazer uma semana, que nós chamamos de campanha, de oração pelos doentes, pelos enfermos. E eu tinha um amigo chamado José Jacob, que hoje é pastor, mas na época não era. O irmão José Jacob era caminhoneiro. E aí, ele é parente dos Jacobs aí, dos Jacobs que tem na cidade aí. Aí nós combinamos que nós dois íamos fazer esses trabalhos de oração pelos doentes durante 7 semanas. Aí nós oramos, jejuamos anos, preparamos, colocamos um anúncio na cidade. Eu me lembro que a música era assim: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Márcio Nascimento. E tinha um senhor que estava na rede esperando a morte. Já estava diagnosticado para morrer.
Mas aí passou aquela voz anunciando, venha participar da campanha de cura, libertação e tal, não sei o quê. E aí ele ouviu aquela voz que anunciava e ele foi participar das reuniões. E ali nós oramos, o irmão Jacó orou, nós oramos por aquele homem. E ele estava já diagnosticado já para morrer. Ele estava já na rede esperando a morte. Mas depois que nós oramos por ele, repreendemos a doença, ele foi curado, irmãos. Você pode dizer glória a Deus? Eu acho que ele fez igual a Ezequias, né? Viveu 15 anos. Você lembra do rei Ezequias? Acho que ele viveu uns 15 anos. E eu me lembro que aquele irmão se tornou um diácono na igreja. Um braço forte, muito animado, muito servo ali. Isso aconteceu porque nós convidamos e nós oramos. Se a gente não convida e não ora pelo doente, não haveria aquela cura. Irmãos, todos que foram naquela semana foram curados? Não. Mas ele foi curado. Você pode dizer glória a Deus? Aí eu faço uma pergunta para você concluindo nessa noite. Todos que nós pregarmos, que você pregar, será salvo? Vai se arrepender dos pecados? Vai submeter a sua vida a Cristo? Sim ou não? Não. Todos que você expulsar os demônios serão libertos? Que você orar, que você interceder, todos serão libertos? Não. Se fosse Jesus, seria todos, mas somos nós, representantes dele, nem todos serão libertos. Essa que é a realidade. Todos os doentes que nós orarmos serão curados? Sim ou não? Não. Mas por causa disso, você não vai pregar, você não vai orar, você não vai expulsar os demônios, porque nem todos receberão. Também não. Porque se um receber, se um crer, se um for liberto, se um aceitar a palavra, se um for curado, queridos, já terá valido a pena. Você pode dizer amém, querido? Porque fará uma diferença enorme na vida de alguém, de uma família, se apenas uma pessoa aceitar, se apenas uma pessoa receber, se apenas uma pessoa for abençoada, se apenas uma pessoa for liberta, já terá valido a pena nós termos ido nas casas de pais, de cada família, de cada pessoa que abriu o seu lar. Irmãos, eu quero concluir contando uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Veio uma família de Dom Eliseu, a menina trabalhava para o meu irmão lá em Dom Eliseu e para minha cunhada. E ela ficou doente. E aí a família dela veio aqui para a Imperatriz procurar recursos médicos, para ser curada, ser tratada. E quando ela chegou, irmãos, ela foi no médico e voltou com diagnóstico: meningite. E o médico, eu não sei se o médico mandou, não sei, só sei que quando eles chegaram lá em casa, que eles iam dormir lá em casa, eles já, no dia seguinte, já foram procurar o caixão. Já foram procurar a funerária. Irmãos, e por algum motivo, eu falei assim, ela não vai morrer. Nós vamos orar por ela e Deus vai curar. Irmãos, e naquela semana, todos os dias eu estava orando por aquela... Eu era um membro da igreja, eu participava da mocidade, da juventude da igreja. Não era pastor, pregador, nada, apenas um membro da igreja. Mas eu acreditei que Deus ia guardar a vida daquela jovem. E aí eu comecei a orar por ela. Irmãos, alguns anos atrás, a filha desse meu irmão, a filha do meio dele, chamada Emily, ela estava se casando.
Eles me convidaram para o casamento, lá em Paragominas foi o casamento. Não foi nem em Dom Eliseu, e eu fui para o casamento. Lá no casamento eles chamaram uma moça alta, né? Tá um vestidão assim, comprido, né? Disseram, Marcos, você lembra dessa jovem aqui? Olhei assim para ela e disse, não. Aí ela disse, eu sou aquela moça que meus pais foram na sua casa um tempo. Ficamos lá um tempo, eu cheguei lá doente. Você orou. Eu sou aquela moça. Você pode dizer glória a Deus, querido? Ainda hoje ela está viva. Você pode dar um aplauso ao nome de Jesus. Mas você pode dizer assim, pastor, mas você já orou por gente que morreu? Já. Muita gente já orou e já morreu. Estava doente e morreu, não teve jeito. Mas já teve algumas pessoas que nós oramos e foram curadas. Deus pode usar a mim, Deus pode usar você. Pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. E são coisas, irmãos, que não é feita com dinheiro, é feita pela fé. De graça recebestes, de graça dai. Você pode dizer amém? Então, nesses dias, queridos, nós queremos levantar as casas de paz. Amém? Nós irmos até as casas durante 7 semanas para a gente pregar, orar pelas pessoas, expulsar os demônios. Amém? Nem toda casa vai ter gente doente. Nem toda casa vai ter gente demoniada. Mas em toda casa nós vamos pregar, nós vamos orar, nós vamos abençoar, vamos fazer companhia para alguns solitários, alguns esquecidos, alguns que estão vivendo angústias, sozinhos. Nós vamos chegar até eles e vamos levar a mensagem mais maravilhosa e bendita que existe, a mensagem do Evangelho, que nos dá esperança aqui na terra e principalmente na eternidade, porque ele venceu a morte. Amém?